Passamos de imediato, então, agora para a sua fala, deputado federal Carlos Zaratini, que é o nosso líder da bancada aqui na Câmara dos Deputados Federais. Boa tarde a todos, companheiras, companheiros. Queria saudar aqui a nossa mesa, presidente Lula, nosso governador do Acre, Tião Viana, nosso governador do Piauí, Wellington, a nossa senadora Gleisi, presidente do PT, Rui Falcão, e o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Postman. Queria cumprimentar também todos os deputados e deputadas e todos os senadores e senadoras aqui presentes que nos apoiaram nessa iniciativa de abrir o debate sobre a questão econômica nesse momento importante que nós estamos vivendo no país, um momento em que nós percebemos que esse governo golpista, ele só tem um objetivo: desorganizar, desfazer, retroagir, voltar atrás em tudo aquilo que foi conquistado pelo povo brasileiro. Esse governo não tem um plano de desenvolvimento do país, esse governo não tem um plano nacional. É um governo que tem como objetivo retirar as conquistas do povo e voltar atrás naquilo que nós avançamos, não nos últimos 13 ou 14 anos, mas que nós avançamos em mais de meio século de luta do povo brasileiro. Nós fizemos um documento feito e discutido pelas bancadas, que está distribuído numa pequena revista, não sei se todo mundo teve acesso, mas depois todo mundo pode obter, onde nós propusemos algumas medidas emergenciais do ponto de vista econômico e do ponto de vista institucional, para que exatamente o Brasil possa tirar o pé do atoleiro, possa começar a se recuperar. Nessas medidas nós dividimos elas em 6 pontos. Um primeiro ponto que nós chamamos, genericamente aqui falando, de defender os direitos do povo brasileiro. Ou seja, nós queremos imediatamente a revogação da emenda constitucional 95, que tratou da implantação do teto orçamentário e que impede o crescimento, o desenvolvimento da educação em nosso país, o desenvolvimento da saúde em nosso país, o desenvolvimento da pesquisa, da ciência e tecnologia. E que também levou a uma segunda ação que também nós estamos lutando contra, queremos que seja retirada de pauta, que é a reforma da Previdência Social. Dita reforma. Na verdade, a demolição da Previdência Social em nosso país e o fim da perspectiva de aposentadoria para milhões do nosso povo brasileiro. Nós falamos também em combater a chamada reforma trabalhista, que na verdade é a solução, como foi bem demonstrado aqui hoje pelos nossos debatedores, é a tentativa dos empresários brasileiros de querer resolver a crise jogando seu peso nas costas dos trabalhadores, precarizando o trabalho, retirando direitos, possibilitando aumentar a exploração do povo brasileiro. É uma reforma trabalhista que, na verdade, é uma revogação da CLT, uma revogação de direitos sociais e a eliminação ou a desestruturação do movimento sindical brasileiro, e que nós temos e vamos combater e vamos lutar para derrotar nos seus pontos mais nefastos, se não na sua totalidade. O segundo ponto, nós falamos em fortalecer a empresa brasileira. Ainda que os nossos empresários, muitas vezes, sejam empresários que gostam de andar atrás do pato amarelo, nós achamos que temos sim que gerar uma empresa forte em nosso país, uma empresa capaz de gerar empregos, e gerar empregos de qualidade no Brasil. Portanto, é necessário sim que haja empresas no nosso país, empresas fortes. E nós apontamos nesse documento uma série de medidas. O terceiro ponto é a recuperação da capacidade do investimento estatal. Nós temos que ter as condições
do Estado brasileiro, seja a nível federal, estadual e até mesmo municipal, realizarem investimentos capazes de levar ao desenvolvimento do país. Nós não podemos imaginar que um Estado, num país do tamanho do Brasil, com o nosso tamanho geográfico, com mais de 200 milhões de habitantes, possa prescindir de um Estado forte que oriente o investimento no país, que possibilite fazer as obras de infraestrutura fundamentais para o crescimento do país. O quarto ponto que nós citamos é exatamente o investimento em infraestrutura. Esse investimento que tem que ser feito de todas as formas, inclusive com capital privado. E nós, no nosso governo, não nos recusamos a fazer parceria com o capital privado. Mas nós temos que dizer aonde tem que ser feito e quais são as prioridades desse investimento. E não deixar o capital privado escolher aonde é que ele vai fazer o investimento. Nós temos que dar a direção, o Estado tem que dar a direção, democraticamente, através de governos democraticamente eleitos, que sejam fruto de um debate político que se faça em nosso país. O quinto ponto, nós discutimos aqui hoje, é exatamente a recuperação do papel da Petrobras, de toda a cadeia do campo petroquímico, da exploração do petróleo, do refino, da indústria petroquímica, a possibilidade de explorar a nossa maior riqueza com o maior retorno possível para o povo brasileiro. A possibilidade da gente trazer recursos advindos dessa riqueza para melhorar e gerar emprego em nosso país e, ao mesmo tempo, para desenvolver o Brasil. E o sexto ponto que nós falamos que deve ser adotado imediatamente é a redução dos juros. Nós não podemos conceber que continue aumentando os juros, como o governo vem fazendo. Porque, incrivelmente, apesar desse discurso que eles fazem, que reduziram a taxa Selic, eles fizeram uma política recessiva que reduziu a inflação a partir de uma redução brutal do consumo. Ninguém vende mais nada no país, ninguém consome mais nada, e por conta disso a inflação parou de aumentar. Não que os preços caíram, a inflação parou de aumentar. Mas os juros foram reduzidos muito menos do que esse aumento da inflação. Portanto, o juros real aumentou. E isso aumenta a dívida interna, piora a nossa situação fiscal e, ao mesmo tempo, impede que a indústria, que o comércio e que as pessoas possam voltar a consumir. Esse documento é um documento emergencial, de propostas emergenciais, mas nós não queremos nos limitar a isso. E por conta disso, nós fizemos esse seminário com esses três temas, o desenvolvimento, a soberania e a inclusão social. E aí a pergunta que nós fazemos, que país que nós queremos? Qual é o país que nós projetamos para o futuro? Nós podemos ser um país como gostaria que fosse uma parte da nossa elite, ou como gostaria que fosse os nossos vizinhos mais poderosos. Um país exportador de produtos agrícolas, com grande competência, com grande capacidade de exportação, exportador de minérios, exportador de petróleo, um país que se restrinja a essa política econômica. Uma política de fornecedor de matérias-primas para o mundo industrializado. Um país que não vai ter a sua autonomia, mas que simplesmente vai fornecer a esses outros países. E, aliás, presidente Lula, eles querem, inclusive, fazer com que nós possamos ser efetivamente uma fazenda onde a gente trabalhe de acordo com a Bolsa de Chicago. Agora existe na Câmara um projeto que permite a venda de terras para estrangeiros. Uma possibilidade que não havia, mas que vai permitir a fundos internacionais comprarem grandes extensões de terra em nosso país e poder fazer plantações de produtos com ciclos anuais, onde, de acordo com a variação na bolsa desses produtos, nós vamos ter produção ou não vamos ter produção, vai se desenvolver ou não vai se desenvolver uma determinada cultura. Ou seja,
nós vamos ter a nossa produção agrícola completamente sintonizada às bolsas internacionais. Esse projeto é um projeto que está lá parado ainda, mas com certeza eles vão tentar aprovar e nós vamos ter que também fazer um grande debate, uma grande resistência em torno disso. Nós não queremos esse tipo de país, nós queremos um país que seja de acordo com o nosso tamanho, de acordo com as nossas potenciais, com o nosso potencial humano, de mais de 200 milhões de brasileiros, do nosso potencial de riquezas naturais e do nosso potencial de desenvolvimento, de conhecimento que nós já desenvolvemos. Para isso é que nós fizemos esses debates, para começar a pensar e a se aprofundar numa proposta de política econômica que dê condições desse desenvolvimento em nosso país. Nós sabemos que o povo brasileiro, ele também precisa ter oportunidade. Oportunidade na educação, oportunidade na saúde, oportunidade de crescer. O senador Pimentel fez uma fala muito importante aqui hoje em relação à criação do microempreendedor individual, que com certeza foi uma das principais políticas de oportunidade geradas no nosso governo. E parabéns, presidente Lula, parabéns, senador Pimentel, que apostaram muito nisso e que fizeram com que milhões de brasileiros hoje desenvolvam seu próprio negócio. Às vezes a gente se espanta, eu estava falando com o Márcio Postman, com a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que aponta que o jovem brasileiro da periferia de São Paulo quer ter uma oportunidade de ter o seu negócio, mas sempre nós soubemos disso. Sempre nós soubemos que a nossa juventude, que as pessoas trabalhadoras querem ter oportunidade de crescer e se desenvolver. E foi exatamente nosso governo que deu mais essa oportunidade. Eu me lembro do Márcio Postman, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, no governo da Marta Suplicy, que gerou os primeiros programas de crescimento e renda, e um programa que chamava Banco São Paulo Confia, que era um verdadeiro banco do povo, uma política que não foi feita só em São Paulo, mas em muitos estados, em muitas cidades governadas pelo PT. Portanto, não vem aqui o seu Guilherme Afife ou qualquer outro teórico aí do desenvolvimento dos pequenos dar lição ao PT, porque o nosso partido é quem realmente dá oportunidade ao povo brasileiro em nosso país. Nós queremos um país que tenha condições de ter desenvolvimento tecnológico, que tenha condições de ter desenvolvimento educacional. Para isso nós precisamos do investimento público, para isso nós precisamos mudar muitas das coisas, muitos dos pressupostos que muitas vezes nós continuamos e mantivemos de modo conservador no nosso governo e que agora estão agudizados e com certeza nós temos que repensar. Eu diria que nós temos que ter uma outra política cambial e monetária em nosso país. Aqui nós discutimos a questão da indústria na parte da manhã e foi falado muito sobre isso, na necessidade de uma mudança da política cambial, que é uma política fundamental para o desenvolvimento industrial. Até aqui o Ricardo Carneiro citou aqui que era necessário debater mais amplamente essa política para que ela não ficasse no limite da discussão do Banco Central. Mas, Ricardo, nós temos um artigo 48 da Constituição Federal que diz que é a atribuição do Congresso Nacional discutir e deliberar sobre política cambial e política monetária. Coisa que nós mesmos, congressistas, não praticamos e não cobramos. Mas nós temos que debater isso. Os nossos companheiros sabem disso. E nós precisamos avançar nisso. Não é possível fazer uma política de juros, uma política como faz esse governo, sem que haja um debate e uma contraposição do Congresso Nacional. Nós temos também que ter uma política do sistema financeiro nacional, uma política dos bancos públicos. Agora nós vimos recentemente o BNDES devolver ao Tesouro 100 bilhões de reais. Quando eu tenho certeza que se a indústria brasileira não quer pegar esse empréstimo, que se o comércio não quer pegar esse financiamento, eu tenho certeza que o governador Wellington,
que o governador Tião, que o governador Fernando Pimentel, que o governador Rui tem condições de buscar esse recurso e fazer investimentos nos seus estados para que esses estados possam se desenvolver. Portanto, devolver esse dinheiro, que é um dinheiro que estava lá no BNDES, para financiar, devolver para o Tesouro Nacional, para pagar juros da dívida interna, com certeza é uma política criminosa que não ajuda a recuperar o Brasil, que não ajuda o Brasil a se desenvolver. Quero dizer também que eu acho fundamental que a gente faça uma discussão, que hoje nós não fizemos, mas temos que aprofundar, sobre reforma tributária. É verdade que todo mundo tem uma visão praticamente unânime em nosso país, que o sistema tributário brasileiro é muito difícil, é muito complicado, é um sistema que cria muitos problemas, que tem que ser simplificado. Todo mundo diz isso, todos os partidos dizem isso, inclusive nós. Mas nós temos que dizer mais. Nós temos que dizer que tem que haver um sistema tributário em nosso país que deixe de ser regressivo. Ou seja, que pare de cobrar mais de quem tem menos. Nós precisamos de um sistema tributário que cobre mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Nós precisamos de um sistema tributário que permita às pessoas que ganham menos, a classe média, poder melhorar sua vida, poder sobrar mais dinheiro. E não elas financiar o Estado. E não essas classes financiar o Estado. Mas sim os mais ricos. E para isso, nós precisamos fazer desde uma política mais simples, que é rever a tabela de imposto de renda da pessoa física, que é uma coisa simples, até a gente aprovar medidas concretas, como imposto sobre as grandes fortunas, como imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos. Senadora Gleisi, é incrível, mas um jornalista da Rede Globo paga mais imposto de renda do que o Roberto Marinho, que é um dos homens mais ricos desse país. O jornalista da Rede Globo tem que pagar imposto de renda. E o Roberto Marinho, como não é tributado lucros e dividendos, não paga absolutamente nada. Essa é a realidade do nosso país. E isso nós temos que mudar. Nós temos que mudar essa concepção tributária e passar a ter um sistema tributário que garanta o desenvolvimento nacional e permita às pessoas mais pobres melhorar de vida. Por fim, queria dizer a todos, nós falamos aqui de soberania. E não existe política econômica que não leve em conta a questão da soberania. A soberania significa o controle sobre o espaço geográfico brasileiro, sobre o território nacional. O controle sobre aquilo que acontece na Amazônia, sobre aquilo que acontece, e nós vimos agora o massacre no Mato Grosso, numa região que para chegar lá, eu vou concluir, para chegar lá demora não sei quantos dias, mas nós vamos até lá. E soberania sobre as nossas riquezas naturais, sobre a energia, e nós somos um dos países que tem todos os tipos de energia. Nós temos aqui urânio, nós temos petróleo, nós temos rios, temos vento e temos sol. Portanto, aqui não falta nenhum tipo de energia e nós não precisamos depender de absolutamente nada nesse campo. E por fim, precisamos da soberania para defender nosso povo, para defender o povo brasileiro. O povo brasileiro que é massacrado em todos os cantos, explorado através de trabalho escravo, inclusive. Um povo que sofre muito, mas que tem uma expectativa e que tem uma esperança. E a esperança é aquilo que nós temos que oferecer ao povo brasileiro. E é por isso que o PT existe, e é por isso que nós governamos 13 anos, e é por isso que nós queremos voltar a governar esse país, para libertar o povo brasileiro, para eleger um grande companheiro, como o companheiro Lula, para fazer as transformações que o Brasil precisa. Muito obrigado, um grande abraço.